Sejam todos bem-vindos, amados irmãos, novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre um prazer e uma alegria ter a companhia de vocês aqui conosco para prepararmos assuntos referentes a nossas reuniões, assuntos espirituais. E na nossa reunião desse fim de semana, 27 de novembro a 3 de dezembro, nós vamos estudar o artigo 40 da revista Sentinela. Vamos ver aqui de maneira resumida, por perguntas e respostas, algumas respostas-chave para comentarmos nesse estudo. Sempre com o objetivo de ajudar vocês nas suas preparações e também no entendimento do artigo. Queremos anunciar uma novidade para os irmãos. Agora temos novamente a opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção, o YouTube irá entender que esse vídeo é relevante e o conteúdo desse canal é relevante. Então, a própria plataforma vai disponibilizar isso para mais pessoas. Desde já, que Jeová continue abençoando cada um de vocês e um muito obrigado. Vamos iniciar a preparação do nosso estudo de A Sentinela. Então, o estudo 40 tem o seguinte tema: Assim como Pedro, não desista. Temos como base Lucas capítulo 5, versículo 8. Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. O que vamos ver? Muitos irmãos lutam contra fraquezas. Este estudo foi feito para mostrar que eles podem vencer suas fraquezas e perseverar como servos fiéis de Jeová. A pergunta do parágrafo 1. Como Pedro se sentiu quando Jesus fez um milagre para ajudá-lo a pegar muitos peixes? Resposta: percebendo que aquilo tinha sido um milagre, Pedro e os homens que estavam com ele foram tomados de espanto. Daí Pedro disse: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pelo visto, Pedro achava que não era digno nem de estar perto de Jesus. Parágrafo 2. Por que é importante considerarmos o exemplo de Pedro? Estudar o exemplo de Pedro pode te ajudar a não perder a esperança. Pense no seguinte: se Jeová quisesse, ele poderia ter feito que os erros de Pedro não fossem mencionados na Bíblia. Mas eles estão lá justamente para nos ensinar algumas lições. Aprender com esse homem que tinha fraquezas e sentimentos como os nossos nos ajuda a entender que Jeová não espera a perfeição de ninguém. O que Jeová quer é que a gente não desista, mas que continue tentando, apesar das nossas fraquezas. Vamos agora para o parágrafo 3, a pergunta: por que não devemos desistir? Veja a resposta. Vimos aqui que a princípio podemos achar que vencemos uma fraqueza, mas com o tempo podemos acabar tendo uma recaída depois. Afinal, todos nós somos imperfeitos e dizemos ou fazemos coisas de que mais tarde nos arrependemos. Por isso, o importante é não desistir, porque só assim Jeová vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. Primeiro subtítulo do estudo: Os desafios e as bênçãos de Pedro. Parágrafo 4, temos como base Lucas, capítulo 5, versículos 5 a 10. É importante que os irmãos leiam os textos para que possam entender o relato que é a base desse parágrafo. Vejam a pergunta: o que Pedro achava de si mesmo, mas como Jesus o tranquilizou? Resposta: Pedro disse que era um homem pecador. E ao dizer isso, Jesus percebeu que Pedro estava com medo, talvez porque não se achava bom o suficiente. Mas Jesus sabia que Pedro poderia continuar fiel. Então Jesus bondosamente disse para Pedro parar de ter medo. Essas palavras mostravam que Jesus tinha confiança em Pedro, e isso mudou a vida dele. E podemos observar nessa gravura o exato momento, né, que Jesus faz o milagre ali dos peixes que quase derrubou o barco. Então podemos ver aí Pedro espantado com a situação e ele não se achava digno de seguir a Jesus. Mas Jesus bondosamente falou para ele parar de ter medo. Jesus confiou nele. E aí faz uma pergunta para nós mesmos: o que você faria se tivesse recebido o mesmo convite que Pedro recebeu? Imagino que todos nós aqui com certeza iríamos seguir Jesus até o fim, a melhor vida de todos. Parágrafo 5.
Que bênçãos Pedro recebeu por ter vencido seu medo e ter aceitado o convite de Jesus? Pedro teve uma vida empolgante seguindo a Jesus. Ele viu Jesus curar doentes, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Pedro também teve uma visão de Jesus como futuro rei do reino de Deus. E isso teve um grande impacto na vida dele. Pedro viu coisas que ele nunca teria visto se não fosse seguidor de Jesus. Vamos para o parágrafo 6. Será que Pedro venceu suas fraquezas rapidamente? Explique. Resposta: não. Vemos aqui que Pedro, apesar de ter visto e ouvido muitas coisas boas quando estava com Jesus, ele ainda lutava com suas fraquezas. Por exemplo, quando Jesus disse que ele precisaria sofrer e morrer para cumprir profecias bíblicas, Pedro disse para Jesus que isso não aconteceria. Além disso, por várias vezes, Pedro e os outros apóstolos discutiram para saber quem era o mais importante entre eles. Também na noite antes de Jesus morrer, Pedro agiu por impulso e cortou a orelha de um homem. E, infelizmente, naquela mesma noite, negou 3 vezes que conhecia Jesus. Parágrafo 7. A pergunta: depois de ter sido ressuscitado, que oportunidade Jesus deu para Pedro? Resposta: depois de Jesus ter sido ressuscitado, ele deu a Pedro a chance de mostrar seu amor por ele. Ele fez isso por dar a Pedro uma nova designação, ser um pastor humilde e cuidar de suas ovelhas. E Pedro fez exatamente o que Jesus pediu. Ele estava em Jerusalém no dia do Pentecostes e foi um dos primeiros a ser ungido com o Espírito Santo. Parágrafo 8. Que erro grave Pedro cometeu quando estava em Antioquia? Resposta: quando alguns judeus foram para Antioquia, Pedro parou de comer com os irmãos gentios, provavelmente com medo de ofender os cristãos judeus. O apóstolo Paulo viu que Pedro estava sendo hipócrita e o corrigiu na frente de todo mundo. Apesar desse erro, Pedro não desistiu de continuar melhorando. Segundo o subtítulo do estudo, o que ajudou Pedro a perseverar? Parágrafo 9. Como João 6, 68 e 69 mostra que Pedro era leal, então após lerem esse texto, vejam a resposta. Pedro não deixou que nada nem ninguém o fizesse parar de seguir a Jesus. Por exemplo, quando os discípulos não entenderam algo que Jesus disse, muitos dos que seguiam Jesus pararam de fazer isso e nem quiseram esperar por uma explicação. Mas Pedro não fez isso. Ele era leal e reconheceu que apenas Jesus tinha declarações de vida eterna. Muito bem, agora o parágrafo 10. A pergunta: como Jesus mostrou que confiava em Pedro? Temos uma gravura. Lembrando aos irmãos, não vamos colocar as imagens aqui no vídeo para que possa caber as respostas, mas iremos descrevê-las para facilitar o comentário dos irmãos, caso o irmão pergunte. Veja a resposta primeiro. Jesus não abandonou Pedro. Em sua última noite como humano aqui na terra, Jesus sabia que Pedro e os outros apóstolos iriam abandoná-lo. Mesmo assim, Jesus disse para Pedro que tinha certeza que ele acabaria retornando e continuaria fiel. Ele sabia que o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Por isso, ele não desistiu de seu amado apóstolo, mesmo depois de ele ter negado que o conhecia. Tanto é que, depois de sua ressurreição, Jesus apareceu para Pedro, provavelmente quando ele estava sozinho. E é isso que podemos observar nessa gravura. Jesus, após ter sido ressuscitado, ele apareceu novamente a Pedro, para encorajar ele, e também mostrando que confiava em Pedro. Aí é o que diz a descrição. Como a confiança que Jesus teve em Pedro encoraja você? Mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, Jesus fez questão de aparecer para ele. Então, com certeza, esse momento deve ter sido muito encorajador para Pedro. Parágrafo 11. Como Jesus garantiu a Pedro que Jeová cuidaria dele? Por meio de um milagre, Jesus mais uma vez fez com que Pedro e seus outros apóstolos pegassem muitos peixes. Esse milagre, sem dúvida, fez Pedro entender que Jeová poderia facilmente dar para ele todas as coisas materiais que precisasse. Talvez Pedro tenha se lembrado do que Jesus disse sobre Jeová cuidar daqueles que buscam primeiro o reino. Terceiro subtítulo do estudo: o que aprendemos com Pedro?
Parágrafo 12. Como o exemplo de Pedro pode nos ajudar se estivermos lutando contra uma fraqueza já por muito tempo? Resposta: Jeová pode nos ajudar a perseverar. É claro que nem sempre é fácil seguir em frente, principalmente quando lutamos com uma fraqueza já por muito tempo. Às vezes, nossas fraquezas podem parecer mais difíceis do que aquelas que Pedro enfrentou, mas Jeová pode nos dar a força necessária para não desistirmos. Parágrafo 13, temos mais uma gravura, mas veja a primeira pergunta e a resposta, com base em Atos, capítulo 4, versículo 13, 29 e 31. Como podemos imitar o exemplo de Pedro? A resposta-chave: podemos orar pedindo força a Jeová, assim ele vai nos ajudar a conseguir agir com coragem. E nessa gravura podemos ver o que o irmão Hurst passou na sua juventude, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Ele sofreu muita pressão para saudar Hitler. Então, com certeza, isso foi muito difícil para ele. Mas podemos ver aí o exemplo que os pais deram em ajudar ele por meio da oração a ter coragem. A descrição diz assim: Hurst Henschel começou no serviço de tempo integral em 1 de janeiro de 1950. Você acha que ele se arrependeu de ter usado toda a sua vida no serviço a Jeová? Então, se os irmãos quiserem lerem a biografia dele, os irmãos podem colocar no site que vai aparecer. Uma história muito emocionante, irmãos, vale muito a pena. Mas, de maneira breve, a descrição da gravura é essa, né? Podemos ver aí, toca muito a gente, né? Ver essa posição que ele teve que ter durante a Segunda Guerra, porque realmente não era fácil, né? Podemos ver aí até mais ou menos tentando ter coragem para não saudar, porque aquilo poderia custar a vida dele, né? Mas mesmo assim ele foi fiel a Jeová. Agora o parágrafo 14. Como pastores amorosos podem ajudar aqueles que estão desanimados? Resposta: assim como esse irmão Paul, que já é ancião por muito tempo, eles podem ajudar a pessoa a pensar em como Jeová a atraiu para a verdade e lembrá-los que Jeová é cheio de amor leal e nunca vai desistir dessa pessoa. Parágrafo 15. A pergunta: como os exemplos de Pedro e de Hurst mostram que podemos confiar no que diz Mateus capítulo 6, versículo 33? Resposta: assim como Jeová cuidou das necessidades materiais de Pedro e dos outros apóstolos, ele também vai cuidar da gente se colocarmos o reino em primeiro lugar. Por exemplo, o irmão Hurst, observamos aqui que mesmo sendo muito pobre e achando que não conseguiria se manter como pioneiro, ele ainda assim decidiu ver se Jeová iria cuidar dele e saiu de pioneiro. E realmente, Jeová, através de irmãos amorosos, como no caso desse superintendente, cuidou dele em sentido material. Parágrafo 16. Por que vale a pena aprender mais sobre Pedro e sobre o que ele escreveu em suas cartas? Resposta: porque nós podemos aprender lições valiosas do treinamento que Pedro recebeu de Jesus nessas duas cartas, que ele escreveu para as congregações do primeiro século e que fazem parte da Bíblia hoje. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Como responderia? A primeira pergunta de recapitulação: que fraquezas Pedro teve que vencer? A resposta: eu fiz um resumo do parágrafo 6. Fraquezas como uma consciência pesada e não se achar digno de seguir a Jesus. Além disso, mesmo depois de ter recebido algumas bênçãos, ele cometeu alguns erros e teve que lidar com isso também. Como, por exemplo, citando apenas um, na noite antes de Jesus morrer, Pedro ficou com tanto medo que por 3 vezes disse que nem sequer conhecia Jesus. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: o que ajudou Pedro a perseverar? A resposta eu achei nos parágrafos 10 e 11. O que ajudou foi sua lealdade. Além disso, a confiança e apoio que Jesus deu para ele em diversos momentos foi de extrema ajuda também. Por exemplo, Jesus não abandonou Pedro. Em sua última noite como humano aqui na terra, Jesus sabia que Pedro e os outros apóstolos iriam abandoná-lo. Mesmo assim, Jesus disse para Pedro que tinha certeza que ele acabaria retornando e continuaria fiel. Jesus também garantiu para Pedro que Jeová cuidaria dele. Por meio de um milagre, Jesus mais uma vez fez com que Pedro e seus outros apóstolos pegassem muitos peixes.
Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: que coisas podemos aprender com o exemplo de Pedro? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 12 a 15. Podemos aprender muitas lições, mas em resumo podemos separar três. Por exemplo, a primeira: Jeová pode nos ajudar a perseverar, nos dando a força necessária para não desistirmos. A segunda: Jeová e Jesus nunca vão desistir de nós. E a terceira: assim como Jeová cuidou das necessidades materiais de Pedro e dos outros apóstolos, ele também vai cuidar da gente se colocarmos o reino em primeiro lugar. Irmãos, então essa foi a preparação resumida do nosso estudo 40 da revista Sentinela, que vai ser considerado nesse fim de semana, 27 de novembro a 3 de dezembro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos de coração que possa ser de grande ajuda aí na sua preparação e que Jeová te abençoe aí na elaboração de respostas, que com seus comentários você consiga encorajar outros irmãos na congregação. Saibam que esse é o nosso objetivo. Agora vocês têm a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, compartilhar esse vídeo e também se inscrever lá na opção Seja Membro. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer e também ajudar com o trabalho de produzir esses vídeos, faz também com que esses vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos que vão preparar esse artigo. Tenha um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até os próximos vídeos.